Olá! Hoje a gente vai, abrir o capô de um dos relatórios mais cruciais do mundo corporativo, a demonstração do resultado do exercício, a famosa DRE. Isso aí. E para guiar a gente, temos um material de contabilidade bem detalhado. A nossa missão aqui é destrinchar isso, entender o que a DRE realmente conta, sabe? A história por trás dos números, se a empresa está ganhando ou perdendo o jogo. Exatamente. Eu gosto de pensar na DRE como se fosse o placar final de um jogo, de um campeonato. Ela não vai te mostrar cada lance, cada jogada, mas ela te dá o resultado da partida da empresa, num trimestre ou num ano. Boa analogia. E para esse placar ser, digamos, oficial, e todo mundo entender da mesma forma, aqui no Brasil a gente segue regras bem claras. O material que a gente está usando aponta duas principais. A Lei das Sociedades por Ações, que é, a base de tudo, lá de 76, e o pronunciamento técnico CPC 26, que já é mais recente e alinha o Brasil com as normas internacionais. Certo. Então, vamos direto ao ponto? A ideia principal da DRE é mostrar o resultado, lucro ou prejuízo. A fórmula que o material traz parece até simples: receitas menos custos menos despesas. Dá o resultado líquido. Parece a conta do dia a dia. Exato, só que o material já dá uma complicada introduzindo um outro conceito: a demonstração do resultado abrangente, a DRA. Aí já começa a ficar um pouco mais complexo. É um bom ponto para começar. A DRA é uma evolução, né? É uma camada a mais de informação. O resultado líquido que você falou, da DRE, é o placar do jogo operacional, do dia a dia da empresa. A DRA, ela vem e adiciona outros eventos. Coisas que afetam a riqueza dos sócios, mas que não vieram da venda de produtos. A fórmula fica assim: resultado abrangente é o resultado líquido mais esses outros resultados abrangentes. E o que seriam exatamente esses outros resultados? São coisas mais, raras de acontecer? Isso, não são do cotidiano. E as fontes que a gente tem dão exemplos ótimos. Pensa assim, uma empresa brasileira tem uma filial na Europa. A variação do câmbio, do euro contra o real, vai criar ganhos ou perdas. Ah, claro. Mas isso não tem nada a ver com a fábrica ter produzido mais ou menos, certo? Certo, é um efeito financeiro. Exato, isso entra como outro resultado abrangente. Outro exemplo que eles dão são ajustes no valor de alguns investimentos financeiros. São variações importantes que mudam o patrimônio, mas que a contabilidade internacional decidiu que sujariam a análise da operação se estivessem misturadas ali na DRE principal. Entendi. É uma forma de limpar a DR, então. Deixar ela focada no que é operação mesmo. E no Brasil, como isso aparece? É um relatório separado? Então, aqui a gente tem uma particularidade. Em vez de ser um documento totalmente à parte, a DRA é apresentada dentro de outra demonstração, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a DMPL. Na prática, é um detalhe mais técnico, mas mostra essa preocupação em dar a visão completa, a tal visão abrangente do resultado. Agora, tem um ponto nos materiais que me chamou muita atenção. É onde a contabilidade encontra a dura realidade dos impostos. Ah, sim, o LALUR. Exato. A diferença entre o lucro que a contabilidade acha e o lucro que o governo usa para cobrar imposto. O exemplo da multa de trânsito que eles usaram foi perfeito. Para a empresa é despesa, saiu dinheiro. Mas e para o fisco? Essa é, talvez, a maior complexidade da contabilidade tributária no Brasil. E para fazer essa tradução, do lucro contábil para o fiscal, as empresas usam um livro específico, o LALUR, que é o Livro de Apuração do Lucro Real. Que funciona como... Pensa nele como uma grande planilha de ajustes. Você parte do lucro que está lá na DRE e começa a somar e subtrair coisas, de acordo com a lei do imposto de renda. E no caso da multa, como fica esse ajuste? Vamos para o exemplo prático das fontes. A empresa teve um lucro contábil de R$100 mil. Para chegar nesses 100 mil, ela diminuiu uma despesa de 20 mil com multas de trânsito. Ok. Aí vem o fisco e diz: peraí, eu, governo, não vou te dar um benefício fiscal por uma infração que você cometeu. Ou seja, essa despesa não pode diminuir o seu imposto a pagar. Faz sentido a lógica. Então, no LALUR, esses 20 mil são adicionados de volta. O lucro contábil era 100 mil,
mas o lucro real, que é a base de cálculo para o imposto, vira 120 mil. O imposto vai ser calculado sobre um valor maior. Pera, então a empresa é tributada sobre um lucro que, na verdade, ela não teve contabilmente. É exatamente isso. Que coisa! E não é só com multa, doações, brindes acima de um certo limite, tem uma lista de despesas que a contabilidade aceita, mas o fisco não. São as despesas indedutíveis. Por isso que olhar só a linha de imposto na DRE pode enganar. Fascinante. Isso muda mesmo o jeito de ler os números. Bom, voltando para a estrutura da DRE, o material fala que tem duas formas de apresentar as despesas. Uma é por natureza. Imagino que seja o jeito mais direto, né? Isso. O método por natureza é o mais intuitivo. Ele agrupa os gastos pelo que eles são: salários, aluguéis, matéria-prima, marketing. A lista de compras da empresa. Exato. Você olha e sabe com que o dinheiro foi gasto. A vantagem, como o material diz, é a simplicidade. Não precisa ficar fazendo muito rateio, muita alocação. Ok, mas se tem um jeito simples, por que existiria outro? O segundo método, por função da despesa, deve ter alguma vantagem. Pelo nome, a pergunta muda de o que é o gasto para que serviu o gasto. É isso? Perfeita dedução. A lógica é exatamente essa. O método por função, ele é mais analítico, mais estratégico. Ele não quer só saber que a empresa gastou, sei lá, 1 milhão em salários. Ele quer saber que, desse 1 milhão, 700 mil foram para o pessoal da fábrica. Isso vira custo do produto vendido. Ah, 200 mil foram para a equipe de vendas, o que vira despesa com vendas. E 100 mil para a diretoria, despesa administrativa. agora sim a ficha caiu. Com essa informação, um analista consegue ver muito mais coisa. Dá para calcular margem bruta, ver se o custo de produção está subindo, coisas que no outro método estariam todas misturadas no bolo de salários. Exatamente. Ele conta uma história muito melhor sobre a eficiência da operação. Por isso que, mesmo dando mais trabalho, o método por função é o mais usado por empresas grandes, de capital aberto, e é o padrão que cai em concursos. Faz todo sentido. E já que a gente está falando de encaixar as peças, acho que agora é hora de montar o quebra-cabeça inteiro. Como é a estrutura da DRE, do topo até a última linha? Vamos lá. É como uma escada onde a cada degrau a gente tira alguma coisa. O topo, o ponto mais alto, é a receita bruta. É tudo o que a empresa faturou, o valor que está na nota fiscal. Aquele número grande que todo mundo gosta de mostrar, mas que ainda não diz muito, né? Exato. É só o ponto de partida. Logo no primeiro degrau, a gente já tira as deduções da receita bruta. Pensa nos impostos sobre a venda, ICMS, PIS, COFINS e também as devoluções, os descontos que a empresa deu. O que sobra disso é a receita líquida. Esse já é um número bem mais real. Ok, chegamos na receita líquida. Próximo passo. Agora vem um dos custos mais importantes: o custo do produto vendido, ou da mercadoria, ou do serviço. O famoso CPV, CMV ou CSV. É quanto custou para a empresa aquilo que ela acabou de vender. O custo direto. Isso. Subtraindo esse custo da receita líquida, a gente chega no primeiro grande indicador, o lucro bruto. Certo. Essa é a primeira linha de chegada, digamos. O lucro bruto mostra se a atividade principal da empresa dá dinheiro antes de pagar aluguel, marketing e diretoria. É o teste de saúde do negócio principal. Depois daqui, a gente começa a tirar os custos de manter a empresa funcionando. Entram as despesas operacionais, com vendas, administrativas, gerais. Depois de tirar tudo isso, a gente chega no resultado operacional antes do resultado financeiro. Que é um nome bem longo para dizer o lucro da operação antes de mexer com o banco, certo? Perfeito. É isso. Agora a gente mexe com o banco. Soma as receitas financeiras, tira as despesas financeiras. Juros, basicamente. O que sobra é o resultado antes dos tributos sobre o lucro. Daí, como o nome já diz, a gente calcula e subtrai o imposto de renda e a contribuição social. E ainda não é o lucro final do acionista. Quase lá, mas ainda não. O que a gente tem agora é o resultado líquido das operações continuadas. A contabilidade hoje se preocupa muito em mostrar o que veio de uma atividade que vai continuar. Ah, entendi. Se a empresa vendeu uma fábrica inteira, por exemplo, o lucro dessa venda entra separado,
numa linha chamada resultado de operações descontinuadas. Para não distorcer a análise do negócio principal. Exato. Somando tudo, temos o resultado líquido do período. E aí, para algumas empresas, ainda tem as participações estatutárias, de empregados, administradores. Só depois dessa jornada toda é que a gente chega no número final, o lucro ou prejuízo líquido do exercício. Ufa! É realmente uma escada, e cada degrau conta um pedaço da história. Vamos dar um zoom num desses degraus, as despesas operacionais. O material divide em administrativas, comerciais, gerais. Qual a diferença na prática? A distinção ajuda a gente a ver onde a empresa está investindo para se manter. As despesas administrativas são os custos da sala de comando, sabe? Diretoria, conselho, o financeiro, o jurídico. É o custo de pilotar o avião. Entendi. Já as despesas comerciais, ou com vendas, é todo o esforço para fazer o produto chegar no cliente. Marketing, comissão de vendedor, frete da entrega. O esforço para vender. Isso. E as gerais são as que dão um suporte para tudo. O aluguel do escritório, a conta de luz, seguros gerais. E dentro das despesas com vendas, o material volta naquele ponto do choque entre contábil e fiscal. Fala das perdas prováveis com vendas a prazo. É a mesma lógica da multa de trânsito. É a mesmíssima lógica e é um exemplo ótimo. A contabilidade ela tem um princípio da prudência. Se uma empresa vende muito a prazo, ela sabe por estatística que uma parte não vai pagar, o famoso calote. Certo. Então, ela já registra uma estimativa dessa perda como despesa. É a provisão para devedores duvidosos. Ela já se antecipa ao calote? Parece sensato. Totalmente. Mas o fisco, de novo, é bem mais cético. A legislação, que o material até cita o artigo, tem regras super específicas. Por exemplo, uma dívida de até R$ 5.000, ela só pode ser considerada perda para o imposto depois de 6 meses de vencida e com cobrança. Nossa. E para dívidas maiores, a exigência é ainda maior. Ou seja, a empresa registra a despesa na contabilidade hoje, mas só vai poder abater do imposto daqui a meses, talvez anos. E lá vamos nós de novo para o LAULUR fazer mais um ajuste de adição. Fica cada vez mais claro que entender o LAULUR é quase tão importante quanto entender a DRE para analisar uma empresa brasileira. Para a gente fechar, as fontes trazem um tópico com um nome que eu achei sensacional. Parece nome de feitiço. Insubsistências e superveniências. O que é isso? Os nomes são pomposos, né? Mas a ideia por trás é bem simples. Insubsistência é algo que deixou de existir, sumiu. Superveniência é algo que surgiu, apareceu. Agora é só juntar isso com ativo, que são seus bens e direitos, e passivo, que são suas dívidas. Ok, vamos tentar. Uma insubsistência passiva seria uma dívida passivo que sumiu, insubsistência. Tipo uma dívida com o fornecedor que prescreveu e ele não pode mais cobrar. Isso é bom para a empresa, então, vira uma receita. Exatamente, pegou a lógica na hora. Uma dívida que some é uma receita. Agora o contrário, uma superveniência passiva. É uma dívida que surge. Uma multa inesperada. Isso, uma multa fiscal que você não esperava. É ruim, portanto, é uma despesa. Certo. Então, a mesma lógica para os ativos. Uma superveniência ativa, um direito que aparece. Um cliente que pagou uma multa por atraso que não estava prevista. Um dinheiro extra, é uma receita. Perfeito. E, por fim, uma insubsistência ativa, um bem que some. O exemplo do estoque roubado é uma perda, uma despesa. É isso. A chave é sempre pensar. O efeito líquido disso no meu patrimônio foi bom ou ruim? Se foi bom é receita, se foi ruim é despesa. Os nomes só dão um ar mais técnico para essa lógica. Um jeito fácil de lembrar. O sumiço de uma dívida é uma notícia ótima, é receita. O surgimento de uma dívida é uma notícia péssima, é despesa. Adorei. Conseguimos cobrir bastante terreno aqui, hein? Recapitulando. A gente viu que a DRE é um roteiro, mostra como a receita de uma empresa se transforma em lucro ou prejuízo. E o mais importante, que existe um universo paralelo fiscal, o LALUR, que reescreve uma parte dessa história para poder calcular os impostos. Exato. E para a gente deixar uma provocação final, uma das notas do material me fez pensar numa mudança sutil, mas bem profunda na filosofia da contabilidade.
Antigamente, a gente se preocupava muito em separar despesas operacionais de não operacionais. Lembro disso. A pergunta era: isso faz parte da atividade principal da empresa ou é algo extraordinário? Como o exemplo de uma empresa que vende carros. Se ela vendesse uma de suas fábricas, o lucro seria não operacional. Isso. Hoje, com as normas internacionais, esse conceito praticamente sumiu. Ele foi trocado pela ideia de operações continuadas versus operações descontinuadas. A pergunta mudou Deixou de ser isso é normal, não aconteceu? e passou a ser: essa parte do negócio vai continuar existindo no futuro? É uma mudança de perspectiva. De julgar a natureza do evento para julgar a continuidade dele. E aí fica a provocação para quem nos ouve. Como essa mudança de foco de normal versus anormal para contínuo versus descontinuado altera a maneira como se deve analisar a capacidade de uma empresa gerar lucros no longo prazo. O que isso nos diz sobre a importância de aprender a separar o resultado do negócio que vai se repetir daquele ganho ou perda de um evento único que não vai mais acontecer. Talvez o verdadeiro futuro da empresa esteja muito mais nessa separação do que só no resultado final da DRE.